Fala, rapaziada, seja bem-vindo a mais um podcast da diretoria, onde a gente vai discutir estratégias para você fazer de 35 a 50 reais por dia dentro do mercado financeiro, certo? Exatamente, e o tema de hoje é... Fala aí, meu sócio. Hoje vamos conversar um pouco sobre a possibilidade de viver de day trade, né? Que aí é a pergunta de muitas pessoas, será que dá para viver de day trade, será que não dá? O que você acha, Thiagão? Primeira pergunta que eu quero fazer para todo mundo que está assistindo esse podcast aqui é: você está vivendo ou você está sobrevivendo com o que você ganha? Se você não sabe como responder essa pergunta, é simples. Está sobrando dinheiro ou está faltando dinheiro? Se estiver faltando, você está sobrevivendo. Se estiver sobrando, você está vivendo. O muito e o pouco é relativo, né, pessoal? Então, o quanto você precisa para poder pagar suas contas, sobrar aí para você conseguir guardar alguma coisa, ou ter o seu lazerzinho, viver a sua vida normal. R$1.000, R$2.000, R$3.000, entendeu? É muito relativo. Se você precisa de R$3.000, se você precisa de R$1.000 se você ganha R$1.000, sim, é possível viver de day trade, é possível você fazer R$1.000 por mês, é possível você fazer R$1.000 por dia. Tudo é possível. E muitas pessoas, tu acha que tem muitas pessoas que têm essa dúvida, mano? De se dá pra viver de day trade? O que tu achou no começo? Dava pra viver, não dava? Acho que isso vai depender muito da vida que o cara leva, né? De quanto é o custo dele. Com certeza, porque ainda mais quando você é iniciante, você tá começando a visualizar esse mundo, você tem uma noção de que o day trade ele não só vive, como ele vive muito bem. Exato. Né? Só que a realidade às vezes não é bem assim. Com esse day trade que, por exemplo, a gente tem um assinante lá na diretoria nossa lá que ele é dentista. Ele faz o day trade por renda extra. Agora, quanto que o dentista recebe por mês, né? Não sei. Às vezes a renda extra dele pode ser a renda principal de uma outra pessoa que recebe menos. Exatamente. Então, é sim muito possível você viver de day trade. Posso ir mais além? Eu acho que tem algumas perguntas que a gente vai... Então vamos passo a passo, né, meu sócio? Vamos passo a passo. A gente tá querendo evoluir a cada podcast. Geralmente as pessoas começam no day trade pensando em viver disso, ou apenas ter uma renda extra. Cara, pelo menos eu, né, Thiagão, comecei pensando na renda extra. Porque até então, pra virar minha renda principal, eu acho que faltava muito, na verdade, né? Então eu acho que você deve entrar pensando numa renda extra, certo? Se você evoluir, né, ao ponto de colocar essa renda extra como a principal e isso se repetir durante vários meses, eu acho que é importante isso no começo. Sempre você frisar que pode ter um ganho no primeiro mês, pode ter um ganho no segundo mês, mas você tem que ter ganhos expressivos durante vários meses para que essa renda vire uma renda principal e você não faça uma besteira, né? Com certeza, mas de cara, já vou te falar que o melhor caminho é você buscar uma renda extra inicialmente e você ir alavancando isso de acordo com o seu capital. Thiagão, só tenho R$200, R$300, R$500. Começa buscando o que esse capital pode te oferecer diariamente e aí você vai evoluindo. Até porque essa evolução ela vem natural, né? Exatamente. Pelo menos a minha foi natural, do Thiago também. A da maioria. A gente não entrou no mercado pensando, pelo menos eu não entrei no mercado pensando que isso ia mudar a minha renda principal, né? Mudar, virar do nada a coisa que eu ganho dinheiro, a coisa que eu faço dinheiro. Então eu não preciso falar que tudo que eu tenho é do day trade, porque sabe qual foi o meu segundo pensamento quando eu comecei? Eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, como eu já tenho alguns negócios, eu vou usar o day trade para pagar todo o meu gasto pessoal. Já e aí eu não sufoco os meus outros negócios. Exatamente. E também, para quem é empresário e tá assistindo esse podcast, cara, eu acho que, tipo assim, para quem não tem nenhuma renda, né, Thiago? Tipo, se eu não tivesse nenhuma renda e conhecesse o day trade, pra mim seria uma renda principal. Óbvio, seria o que ia me dar dinheiro ali naquele momento. Mas pra quem já tem uma renda, sempre procurar o day trade como uma renda extra. Isso é muito interessante, mano. Não sei se você tá falando, porque é o seguinte, isso equilibra as forças, né? Porque, exemplo, quanto menos... Olha que loucura, quanto menos você recebe no mercado tradicional aí fora, mais fácil é de você fazer o day trade e virar sua renda principal. Exato. Não é? Imagina aí que você ganha, sei lá, tem gente que ganha, estagiário ganha R$600 por mês e no day trade você faz 1.000. Pois é. Automaticamente o day trade não vai ser sua renda principal porque você vai largar seu trabalho. Óbvio, pelo amor de Deus, não tem que fazer isso, eu não faria isso. Mas se você passa a ganhar mais, automaticamente na renda financeira, o que vai passar na frente é o day trade, vai ganhar mais e vai se tornar a renda principal financeiramente, né? Com certeza, e se você é novo, tem mais ou menos aproximadamente a nossa idade, você vai ter tempo livre. Então, pelo menos a cabeça do Maurício,
Funciona dessa forma. Se a gente já fez o nosso dinheiro que tinha que fazer na parte da manhã, a gente vai buscar uma forma de fazer mais dinheiro à tarde. Exatamente. Então, se você tem tempo livre e quer trabalhar... tem que ser monetizado, né? Com certeza. Como diz meu amigo Lucas, você só pode pensar em duas coisas: trabalhar e fazer esporte. O resto, mais nada. Então, monetize o seu tempo o máximo possível. Quer dizer, eu monetizo meu tempo o máximo possível para tentar cada vez ter mais renda extra, tá? Sempre você vai ter uma renda principal, não tem como. Tem aquele negócio que você tem que você vai falar, mano, esse é meu fixo, essa é a minha renda principal. Eu acho que isso é a base de todo mundo e o cara tem que ter várias rendas extras sim, o day trade pra mim é uma delas. Com certeza. Uma renda extra que, tipo assim, muito extra, tá ligado? Um extra muito bom. Até porque é renda variável, né? Vamos supor que, exemplo, existe day trade que ganha 50 mil por mês? Existe. Mas e se ele tiver um outro negócio que ele ganha 100? Pois é. Entendeu? O day trade é a uma maioria, né? Você tem que ser tudo. Eu, pelo menos, gosto de ser empreendedor pra caralho e gosto de ser investidor também. Com certeza. Então vamos pra próxima. O que tem motivado pessoas a buscarem esse tipo de renda? Véi, vai responder? Primeiramente, na minha opinião, primeiramente a educação, né? O Brasil ele vem sofrendo aí uma drástica educação financeira e todo mundo que está conhecendo esse mundo novo de investimento, de bolsa, de mercado financeiro, gosta e se identifica. Porque às vezes, você que está assistindo aí, você nasceu para ser um day trade, entendeu? Mas você nem conhece o day trade ainda. Essa é a verdade. Verdade. Entendeu? Então, cara, eu acho que todo mundo tá buscando esse tipo de renda porque primeiro que é uma coisa nova, né, Thiago? Primeiro que para a maioria dos brasileiros é uma coisa muito nova. Segundo, é uma coisa que dá dinheiro a curto e médio prazo e a longo prazo se você quiser. Geralmente quem já tem grana que vai investir a longo prazo, óbvio, fazer sua aposentadoria. Quem não tem, que quer o curto prazo, vai chamar muita atenção. Pô, imagina, aquele tanto de anúncio falando que o cara pode fazer de 50 a 100 reais por dia, de 35 a 50 reais por dia, enfim. Varia as promessas aí, mas chama atenção demais porque realmente a gente vê o desemprego, a gente vê a falta de grana, a gente vê a necessidade que o brasileiro passa e isso não é novidade para ninguém. Então, cara, chama atenção demais e não tem como a pessoa não gostar daquilo, não deslumbrar com o mercado financeiro, né? Com certeza, 95% da população tá na situação de pobreza, né? Então, exatamente. Não tem como, só existe dois tipos de pessoa. Quem tem dinheiro pobreza e quem não tem. É a questão de ganhar um salário mínimo, pelo menos, por mês, né? Porque é muito baixo. Eu acho que o custo de vida hoje é muito alto pra pessoa ganhar tão pouco. Esse assunto aí, mano, ele é muito polêmico, muito tá ligado? Né? Porque eu tenho aqui, ó, eu anoto isso aqui só por fato de curiosidade, mas, ó, salário mínimo aí, brasileiro, média de R$1.100. Certo? R$45 por dia, né? Exatamente, ó. Aluguel mais barato, R$600, vamos colocar. Gasolina, 95, energia, chutando por baixo, 100, água, 60. Isso aqui é uma simulaçãozinha, mas só para vocês entenderem. Compra mínima, 400. Suponhamos que gasta aí uns 200 com mistura, já dá um total de 1.455. Ou seja, é impossível o brasileiro viver, então... é impossível uma pessoa normal viver, sei lá. Se eu ganhasse isso, mano, eu já ganhei isso, já trabalhei para alguém ganhando R$1.000, e eu sempre procurei ter uma renda extra. Tá? Não era no mercado antigamente, mas eu sempre procurei ter uma renda extra. Então eu acho que procurar uma renda extra é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Todo mundo. Principalmente no mercado, que é uma coisa que ocupa pouco tempo e você consegue fazer grana, né? Com certeza. Quando eu era de menor, eu arrumei um emprego, né? Eu também fui menor aprendiz. Pois é, eu enchia caminhão e eu ganhava R$5 por caminhão, ou seja, eu recebia menos de R$1.000. Ou seja, eu tinha um salário ali fixo, mas eu dependia totalmente da minha mãe, pela visão quando eu era de menor. Então, realmente vai encher o olho de quem ganha mais ou menos essa faixa etária aí por mês. O que torna o day trader uma boa opção para quem quer viver de operações? Cara, eu acho que essa pergunta é meio complicada, mas quem quer viver de operações, primeiro, você vai ter que ter estudado muito. Segundo, você vai ter que ter um tempo de mercado. Não tem como você viver do mercado sem ter o tempo de tela necessário para isso. E terceiro, que você já vai ter que ter um capital para você viver dele, né? Então, tem essas questões sim, não adianta falar para você que você vai viver day trade do nada, porque você não vai. Né, Thiago? Se hoje eu falasse para você, ô Thiago, tu vai viver do day trade, pronto, acabou, sem saber a sua situação financeira, sem saber como é que se encontra tudo na sua vida, o que você acha que ia acontecer? Com certeza ia acontecer o pior, né? Porque quanto menos pressão você tem financeiramente, mais tranquilo você opera. E essa pergunta eu acho que dá até pra gente entender as questões de oportunidade, né? Por exemplo,
pra você receber conseguir um emprego hoje pra você ganhar R$2.000. É fácil? Tem que ser formado, mano. Não é fácil. Tem que ser formado em alguma coisa. Exatamente. Exatamente. Já o day trade, você não vai depender de entregar um currículo, você não vai depender de um histórico acadêmico, você não vai depender de morar perto da empresa que você está pretendendo nessa vaga de R$2.000. Você vai depender exclusivamente de você. Exato. Entendeu? Você já vai ganhar R$2.000, cara? Não. Isso aí eu posso te afirmar com toda certeza. A gente não tá aqui para falar que você vai ficar rico do dia pra noite. A gente tá aqui para te falar a realidade, né? Exato. Inclusive, a gente tem que até parar de falar com quem tá assistindo o podcast, porque o Lucas já brigou com a gente, falou que isso aqui é uma discussão entre nós dois, né? Não, mas isso na real é o que o Thiago acha, porque, tipo assim, se falasse pra mim que eu ia viver de mercado, eu largo tudo, do nada, sem conhecer o mercado, sem ter experiência e às vezes sem ter grana, putz, pra mim ia ser uma frustração gigante, eu ia ficar puto com o mercado e pra todo mundo que eu visse falando de mercado, eu ia falar, mano, isso é uma bosta, não entra. Exatamente. Então eu acho que a gente tem que encurtar muito, pelo menos eu penso em encurtar muito isso, né? Essa questão de frustrar com o mercado, de ter o primeiro contato ruim. Acho que é melhor ter o contato de uma forma muito boa para que você possa passar isso para outras pessoas. E assim o day trade e operações, enfim, bolsa de valores crescer no Brasil como vem crescendo, né? É porque não tem como a gente falar de day trade sem falar de educação financeira, né? Exato. Então o que seria o certo mesmo a pessoa fazer? Se educar financeiramente. Exatamente. Qual é a primeira regra para você ter uma vida financeira estabilizada? Fazer uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência. Então, a pessoa que quer entrar no day trade, o pensamento mais correto possível seria o quê? Vou tentar fazer uma renda extra para mim começar a jogar essa renda extra no meu fundo de emergência. Exatamente. Depois que eu tiver um fundo de emergência, aí você tá tranquilo. Você perdeu o emprego, você tem um fundo de emergência. Porque na minha opinião você tem opera gente que quer pegar uma renda extra e torrar, né, mano? Eu acho que você... Tipo assim, Ou conseguir uma renda extra para suprir alguma dívida já dentro de casa. Eu fiz minha renda extra e sempre faço até hoje, sempre para juntar mais grana. Então eu prefiro sempre poupar minha renda extra e gastar minha renda fixa. Porque a minha renda fixa é fixa. Exatamente. Até porque a minha renda fixa ela também é variável. Então depende de várias variáveis para ter uma renda mais ou menos parecida todo mês. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de ganhar mais grana, essa grana sempre vai ser guardada, porque eu posso precisar dela lá na frente. Obviamente, né? Sendo bem realista, eu lembro que há um tempo atrás eu recebi um direct de um pai de família que estava desempregado com 2 filhos e ia receber uma rescisão de 10 mil e ele me perguntou, cara, eu quero entrar e quero investir. Cara, isso é importante, eu tenho história de ontem. Sabe o que eu falei pra ele? Falei, mano, é o seguinte, você vai procurar outro emprego e você vai se estabilizar de novo e aí sim você me procura, porque ele tem o capital, mas ele tá sem base. Então ele procura a base, pega o capital dele para poder começar. Eu tive um exemplo importante, um cara me mandou mensagem, me explicou toda a história de vida dele, mas enfim, não é o caso. Ele estava numa situação muito complicada, tá cheio de dívida, tava falido, tá preocupado com a mulher, com as filhas e etc. E ele me pediu uma oportunidade, pô Maurício, me dá teu curso para mim começar a iniciar no mercado. Só que eu falei o seguinte para ele, não é o momento de você iniciar no mercado. Porque eu acho que o cara já tá ali com a corda no pescoço. Você dá a faca para ele cortar a corda ou cortar o pescoço. E aí ele se frustra e sai difamando. Exatamente. Ou me difamando, né? Ou me difamando. Então, tipo assim, eu falei, mano, não é hora de você estar dentro do mercado. Acho que você precisa estabilizar financeiramente para que você possa, enfim, adentrar dentro do mercado da forma certa. Se ele fala para mim que tá sobrando R$60 por mês, talvez eu teria dado oportunidade para ele. Mas a história que ele me contou não é o momento. Então, acho que cada um tem que identificar o seu momento de entrar no mercado, porque se entrar da forma errada... Pode vir muita frustração. Voltando ao podcast 1, é necessário um mentor. Porque se ele não encontra você, ele vai falar com outro cara aí que não tá nem pra ninguém. É isso que ninguém, botar a pele em risco pelo aluno, né, velho? Exatamente. Acho que a nossa pele tá em risco por todo mundo que tá aprendendo com a gente, ou enfim, seja qual for o mentor. Vamos para a próxima pergunta aqui. Manda. Quando ou como vocês descobriram que isso era possível? Viver de day trade, no caso. A gente já via muitas pessoas falando que ganhava dinheiro, que já tinha consistência, que viviam até uma vida muito top, mas a ficha só cai mesmo quando você encontra ali a sua consistência, né? Thiago, o que é consistência pra você? Pra mim é quando você consegue pegar esse dinheiro e resolver alguma coisa da sua própria vida. Exemplo, pagar uma conta, ou usar o dinheiro pra alguma coisa específica. Ver que é possível eu vi quando chegou muito próximo à minha renda diária principal. Né? Você não pode chegar perto do sua renda principal mensal e sua renda diariamente. Mas se comparando diariamente uma renda com a outra, eu vi que era muito possível viver disso. Porém, o meu custo de vida hoje já é muito alto.
Então eu preciso de várias rendas para custear a minha vida. Agora você que não tem um pinto para dar de criar, não tem, mora com seu pai, com sua mãe, não faz nada, quer ganhar R$ 35 por dia, cara, você pode falar que você vive de day trade tranquilamente. Exatamente. Pelo menos eu, se eu tivesse, sei lá, morando com minha mãe, não tivesse fazendo nada, minha mãe me desse R$ 1.000 para me comprar um curso e mais R$ 100 para me investir no day trade, eu poderia falar que eu tava vivendo de mercado já. Ah, mas você ganha R$ 35 por dia. Pois é, mas eu não tenho outro emprego, eu vivo disso. Então acho que muito mais vale você ganhar R$ 35 por dia, mas operar pouco tempo e viver do mercado, do que, sei lá, trabalhar para alguém 8 horas por dia, ralar igual um condenado e ganhar R$ 40 no final do dia e pode vir até desconto. Então eu prefiro muito mais, mano, se eu não tivesse renda nenhuma e tivesse parado em casa sem fazer nada. Exatamente. Essa pergunta é uma pergunta um pouco delicada só por conta disso aí, né? Porque, exemplo, uma pessoa que chega na gente e fala que recebe, sei lá, até R$ 5.000 por mês, é muito provável que ela vai conseguir viver de day trade porque ela vai conseguir fazer esse valor, entendeu? É lógico, vai ter que passar por todo esse processo que a gente falou anteriormente. Agora você chega um funcionário público e fala, mano, eu ganho 50 mil por mês e eu quero viver de day trade. Aí já é uma outra caminhada. Que um funcionário público ganha 50 mil, meu amigo. É quase o Lula. Mas só um exemplo, né? Você tá louco. Já é uma outra caminhada, como a gente falou. Existem dois tipos de pessoas. As que não têm dinheiro e as que têm. Você vai ter que fazer o seu acerto financeiro primeiramente, né? Como tá suas finanças. É isso que eu faço sempre. O Thiago também faz sempre, me ensinou muito a fazer isso. A controlar as finanças primeiro para depois fazer qualquer passo. Pô, se tu quer abrir uma empresa e tu tá falido, como é que tu vai abrir uma empresa? Para fazer mais dívida? Acho que tudo que você for fazer, você tem que estar controlado financeiramente primeiro, para dar o passo certo e ir com o pé no chão. Se der errado, eu tenho mais contas tacadas. E é isso que a gente faz no day trade, e aí você pode fazer em qualquer área da sua vida, na minha opinião. Exatamente, você tem que entrar, é igual eu falei no início, a gente tem que entrar com a margem, pelo menos eu me sinto muito mais tranquilo para poder operar, e a minha performance, ela é, como é que eu posso falar? A minha performance, ela é drasticamente prejudicada ou beneficiada de acordo com a minha margem de erro. Se eu tiver uma margem de erro que, tipo assim, perdi isso aqui ou não perdi. Por exemplo, eu posso perder de 500 a R$ 1.000 por dia tranquilo, que isso não vai me afetar em nada. Então, eu opero tranquilamente, entendeu? Agora, se você me falar, Thiago, vai lá fazer R$ 1.000 no dia, você fala pra mim que eu só posso perder 500, entendeu? E que vai faltar alguma coisa na minha casa se eu perder esses 500, aí haja cabeça pra você conseguir operar, viu? É preciso muito dinheiro pra fazer day trade? Cara, na minha opinião, não. No começo eu tinha, como eu falei pra vocês, no primeiro podcast aí, eu não sei se é o primeiro também, se é o segundo, mas enfim. Em algum se você não assistiu o primeiro, vai lá e assiste. Se o cara tiver 100 mil e o outro cara tiver R$ 100, quem tem mais tempo de mercado, quem tem mais conhecimento? O que tiver mais conhecimento e mais tempo de mercado, ele vai ganhar mais dinheiro. Isso é óbvio, ele tem mais controle emocional, ele tem, sabe mais da estratégia dele e ele sabe como fazer aquilo dentro do mercado. Para mim, o dinheiro pouco importa. Se tu tiver um controle financeiro e dinheiro sobrando, você pode entrar no day trade de qualquer valor. Né? Com certeza, saiu aquela matéria lá no Fantástico lá, né? Falando que um médico perdeu 2 milhões. Pergunta se ele estudou. Pura ignorância ali. Foi uma matéria que não teve nenhum day trade. Vamos fazer uma matéria de day trade sem day trade. Mas só para poder exemplificar esse momento aqui, é bem mais fácil um milionário perder 2 milhões sem conhecimento do que... é bem mais difícil, né? Um milionário perder 2 milhões de conhecimento, e é bem mais fácil uma pessoa com 100 mil conseguir alavancar esse dinheiro para 1 milhão, 2 milhões no decorrer aí dos anos e com conhecimento. Então, o conhecimento faz toda a diferença a partir do momento que a gente falou aí, que foi no primeiro podcast. Se você não assistiu, vai lá e assiste, que é uma profissão. Então, qual é a profissão que você consegue exercer sem ter o conhecimento dela? Entendeu? Nenhuma. É a mesma coisa. Esse cara aí que passou no Fantástico, pô, ele é médico. Quanto tempo ele demorou pra ser médico? 6 anos. Ele queria entrar no day trade e fazer o quê? Brincadeirinha? Em 6 meses? Dias. Faturar 2 milhões? Quem dera se fosse 6 meses. Tá louco, mano. 6 dias. É só você pensar numa faculdade. Você demora quanto tempo pra fazer uma faculdade, arranjar um emprego e estabilizar naquela profissão? Muito tempo. Tem gente que demora 20 anos. Então acho que você deve pensar da mesma forma no day trade e vai encurtar muito essa caminhada. Não vai precisar de você estudar igual um louco 10 anos. Talvez você leve uns lapados no primeiro ano aí, mas depois disso você vai aprender e vai ganhar dinheiro. Não tem como, né? Isso só não ganha dinheiro quem não é persistente, quem não continua. Na primeira lapada que toma, sai. Infelizmente o mercado tem disso, isso é normal. Mas é como o Thiago falou, vai da sua experiência de quanto você estudou, tá? Não julga o livro pela capa. É muito fácil ver lá no Fantástico, o cara perdeu 2 milhões no day trade, mas pergunta o quanto ele estudou, o quanto ele se informou sobre isso. Primeiro que ninguém dá 2 milhões na mão de ninguém. Se ele deu,
pô, já tá errado. Já tá errado. Então é você com você, cara. Não dê seu dinheiro pra ninguém. Pelo menos eu não dou meu dinheiro pra ninguém operar pra mim. Eu que opero mesmo. Se eu perder, eu perdi. Se eu ganhei. Totalmente mérito meu. E até porque se não for você operando, já passa de day trade para investidor, né? Exatamente. E lembrando que nada impede o day trade de ser um investidor também. Com certeza. É fácil viver de day trade? É mais fácil viver de day trade do que investir em ações? Cara, E aí, Thiago? Nossa, eu tô com estudo aqui praticamente sobre isso. Cara, na minha opinião, nada é fácil, pra falar a verdade. Nem quero falar mal de investir em ações, nem quero falar mal de day trade, óbvio, porque eu sou day trade. Mas nenhum dos dois é fácil. Vai da sua necessidade. Eu acho que investir em ações, você vai investir para longo prazo. Talvez você precise de dinheiro no curto prazo. O day trade sirva mais. Mas pra mim nenhum dos dois é fácil. Todos os dois você vai ter que estudar muito. Principalmente ações, você vai ter que estudar fundamentos da empresa, tá? A vida toda da empresa, se ela tem débito, se ela não tem, como funciona a empresa. Você vai ter que realmente ser um sócio daquela empresa para entender como ela funciona e se ela tem chance de quebrar, se não tem. Estou falando porque eu já estudei um pouco a fundo sobre ações. E para mim também não é fácil. Você vai ter que analisar o gráfico da empresa, qual foi a crescente dela nos últimos anos, qual foi a queda dela nos últimos anos, por que ela está em baixa, por que ela está em alta, você vai ter que entender tudo. Então, basicamente, você vai analisar gráfico, né? Não vai mudar em nada. Você vai operar aí para longo prazo, mas vai analisar o gráfico do mesmo jeito. Com certeza, para falar assim de soluções mesmo, dois mundos completamente diferentes, né? Exato. Um você vai ter que investir e vai ter que esperar o retorno a longo prazo, isso é inevitável. Os dividendos é uma margem muito baixa. Por exemplo, no day trade tem como você buscar 5% do seu capital por dia, entendeu? Qual é o investimento que vai te dar isso? Entendeu? Geralmente a gente tem 5% ao ano, né? Então... A gente tem o Tesouro Selic aí, que todo mundo faz a reserva de emergência, que tá pagando 2% ao ano, viu, galera? Exatamente. Não falando que o day trade é fácil de você fazer 5%, porque a gente também aconselha, quanto mais você aumenta o seu capital, mais você vai diminuindo aí a sua margem de buscar por dia, de lucro, para você ficando mais seguro a cada dia, né? Mas eu acho que não deveria, na minha opinião, não deveria existir esse conflito de day trade com o investidor. Porque a gente aconselha os nossos alunos a ganhar o dinheiro no day trade e investir, entendeu? Exato. A longo prazo, porque ele ganha o dinheiro e faz o dinheiro trabalhar ao mesmo tempo. Exatamente. Entendeu? Vamos ser amigos. Aí, todo que o swing trader que quiser ser amigo do day trade, tamo junto. É isso, mano. O Thiago falou bem pra caramba aí, né? Então acho que não tem que ter essa competição de quem investe em ação, quem é day trade, enfim. Não tem que ter esse tipo de coisa. Todo mundo investe do jeito que precisa e é necessário. Fechou? Exatamente. E qual é a próxima pergunta aí, diretor? Tiagão, a próxima pergunta é o seguinte. Leva muito tempo até conseguir acumular um bom patrimônio com a compra e venda de ações? Vamos mudar o nome de ações para ativos. Ativos, tá? Né? A gente muda o nome de ações para ativos porque... Obviamente a gente opera ativos aí, como a gente diz, taxa cambial e, enfim, uma paridade de moeda. Exatamente. Pessoal, na minha opinião, o erro de uma escola normal é usar o mesmo método de ensino para 40 pessoas dentro de uma sala de aula, sendo que cada um tem uma forma de aprender. Exemplo, eu sou disléxico, o Maurício está ligado. Para mim conseguir entender alguma coisa, meu Deus do céu, eu tenho que me esforçar um dia inteiro. Eu demoro 4 vezes mais para entender uma coisa que uma pessoa levaria aí, sei lá, muito pouco tempo. Então não tem como eu te falar que é exatamente o mesmo tempo para um do que para outro. A gente tem alunos que terminou o curso, 2 semanas depois estava tendo resultado. Tava fazendo muita grana, mano. Muita grana. A gente tem alunos que demorou 3 meses para ele conseguir achar ali, encaixar ali o nosso operacional, para ele entender realmente ali como ele vai se sentir mais confortável para operar. E depois desses 3 meses ele começou a fazer R$300 por dia. Porque lá, a gente é aluno, comprou um carro, mano, tá ligado? Então, não é um carrão, mas é um carro, né? Carro, pô, tá louco, tá ligado? Pois é, o primeiro carro dele. Mas, então, pode falar, mano. Pode continuar? Então, assim, não tem um período específico, entendeu? Vai depender da sua dedicação, vai depender se você é disléxico ou não. O Maurício, por exemplo, ele demorou muito menos tempo para aprender do que eu, entendeu? O Maurício, ele absorveu o conteúdo muito mais rápido. Quando ele tá, tipo assim... Não que isso seja vantagem, não seja vantagem, porque realmente o que ele falou, é o tempo de tela e capital que vai influenciar. Eu aprendi o conteúdo, né? Para mim aprender o conteúdo foi muito mais fácil, mas questão de tempo de tela, sempre leitura de gráfico, o Thiago era bem melhor, porque ele já tinha mais tempo no mercado. Então acho que essa questão de tempo, não só no day trade, mas como tudo na vida, cada um tem seu tempo, mano. Tem gente que fica rico com 60 anos, tem gente que fica rico com 18.
Então cada um tem seu tempo, acho que vai muito da validação do processo que você está fazendo. Às vezes vai demorar mais, às vezes vai demorar menos. Cabe aqui fazer aquilo que você gosta primeiro e persistir naquilo, né? Exatamente. Continuar o processo. Estuda, pratica, melhora. Estuda, pratica, melhora. Se você fizer isso em qualquer área, não só no Day Trade, você vai ter sucesso. Né? Com certeza. Não importa o tempo. Pode ser que eu faça 3 vezes e tenha um resultado, pode ser que o Thiago faça 1 vez e tenha resultado. Enfim. Questão de persistência. O que eu posso te afirmar aqui é que normalmente demora menos tempo para você conseguir sua consistência no day trade do que qualquer outra profissão de alta performance, tá bom? Eu tô lembrando que a gente tá falando de patrimônio, né? E acumular patrimônio, cara, isso é uma coisa muito relativa. Tem gente que gosta de gastar pra caralho, tem gente que não gosta nem de guardar dinheiro. Então, acumular um patrimônio vai de pessoa pra pessoa. A gente vai montar um gerenciamento. Se a pessoa seguir, ela vai acumular patrimônio. Vamos ser pé no chão aqui? Quanto tempo demora para o engenheiro se formar? Putz, acho que 5 anos, mano. Quanto tempo demora para ele conseguir o primeiro emprego? Talvez mais 5. Quanto tempo demora para ele conseguir virar um engenheiro de sucesso? Aí pode ser que nunca. Aí eu posso te afirmar com toda certeza que o day trade ele consegue alcançar a alta performance dele em menos tempo do que esse engenheiro. Consegue acumular um patrimônio, não tem como. Mas, enfim, isso são variáveis dentro da renda variável. Isso não tem como. É de pessoa para pessoa e você vai identificar aí como você vai acumular seu patrimônio, se você não vai acumular. Tem gente que vive só o dia de amanhã e tem gente que quer viver a aposentadoria, né? Com certeza. Aí já entra em educação Eu, por financeira. exemplo, pensava no dia da manhã pra caralho, né? Por bastante tempo eu pensava só no dia da manhã. Hoje eu já penso em, aposentar e tal, enfim. Isso aí vai mudando de acordo com o tempo. Vai de cabeça para cabeça, pessoal. Uma coisa que eu mais ou menos tenho em comum é que a gente mantém a nossa casa e a casa dos nossos pais, entendeu? Então a gente não pode, tipo assim... A gente não pode pisar nas nuvens, não. Meter Todo o mundo louco, pisando a gente fofo. tem que estar pensando um pouco mais à frente. Vamos para a próxima aqui. Quantas ações por dia eu preciso, quantos ativos por dia eu preciso comprar e vender para conseguir viver de day trade? Pessoal, vou ser bem sincero nessa pergunta aqui. Quem segue, se você não segue a gente no Instagram, segue, mas a gente opera com o pessoal mais ou menos No nosso caso é quantas operações a gente precisa A fazer. gente opera mais ou menos com 100 pessoas toda manhã. E a gente dá 3 entradas. 3 entradas, cada entrada demora quanto tempo, Thiago? 5 minutos. Então a gente começa a nossa sessão aí mais ou menos 8 horas da manhã, quando é 10 horas, 10 e meia, a gente já finalizou nossas operações. Cada um buscou o valor que queria. Vamos supor, o cara que vai fazer R$35 no dia, ele vai entrar aí com R$15 por operação. Se ele acertar as 3, ele fez 35. O cara que vai fazer 350, ele entrou com 150 em cada operação. É sempre bom lembrar aí que é qualidade e não quantidade, né? Com certeza. A gente Às vezes uma operação aí, você pega uma operação foda, operação que você sabe que não vai ter erro, você bate a sua meta e pronto, acabou. Então não é necessário quantidade, entendeu? Quanto mais quantidade, mais dinheiro eu faço. Eu acho que no day trade isso é uma besteira. Quanto mais quantidade você faz, menos dinheiro você ganha. Porque você bota o seu risco ali pelo retorno é muito, muito alto. Então você acumula muito risco para pouco retorno. E já entra na fadiga mental, né? Mental demais. O day trade, pessoal, é igual a qualquer atividade. Se você é, sei lá, um professor, quanto mais aulas a primeira aula que você dá no dia, ela vai ter uma qualidade menor, vai ter uma qualidade maior do que a última aula que você vai dar naquele dia lá, sei lá, no período da noite para os alunos. Com certeza, o day trade é a mesma coisa. Seja a operação de vitória ou de fracasso, te causou um desgaste mental. Então, principalmente a de fracasso. Tem gente que não está preparada para perder. Exatamente. Tem gente que não gosta de perder, na verdade. É um mindset de muita gente. Não consigo perder nada. Então vai mudar muito aí o seu jeito de pensar, talvez. Com certeza. Quanto menos exposto, quanto menos você menos tempo ficar no mercado, melhor para você. Todos os ativos podem trazer um bom retorno? Na nossa modalidade, sim. Na nossa modalidade, sim. Sim, qualquer ativo é ativo. A gente não precisa de um ativo específico, ele precisa que ele se mexa, tá? Se ele estiver em ondas, nunca em linha reta, a gente vai estar conseguindo operar nele. Lógico, a gente tem uma gama de ativos para a gente operar todo dia. Então, todo dia a gente consegue entrar no mercado, ver qual ativo está melhor e operar nele, mas nunca aquele ativo traga mais resultado que qualquer um outro. Exatamente. Aí você pode se acostumar com o ativo, mas... Segura a analogia aí, diretor. Vai. Mercado é igual água. Se tá parado, traz coisa ruim. Se tá movimentando, é bom. Pronto, é isso, mano. Se você vê um mercado parado, parado que a gente fala, ele sempre vai estar se movendo, mas se movendo muito pouco, ou sei lá, estourando muito,
Cara, a gente tem que estar no meio a meio, né, mano? Uhum. Se o mercado tá estourando muito, muita vela gigante, enfim, muito acúmulo de pessoas, muito fluxo, velho, fudeu. Vai A dar gente merda. precisa de um equilíbrio, né? A gente precisa de um nível de volatilidade ali estável. Estável. Né? Aquele negócio parado, que o mercado anda pouco, sem fazer muito movimento. Mas também não é aquela loucura, entendeu? Que você faz não consegue nem... O delay da corretora... Não consegue nem clicar. Não consegue nem clicar. Leva muito tempo pra pegar o jeito? Cara, pelo menos eu, não levei muito tempo. Volta para aquela pergunta. O muito tempo que eu falo vai voltar na questão de comparar com qualquer outra profissão, porque o day trade é uma profissão. Então eu levei para levar o jeito mesmo, entender o que é o gráfico, o que é a corretora, o que é um ativo, enfim, tudo que o mercado precisa para você fazer uma operação. Acho que eu levei uns 3 meses ou menos, né, mano? Então não é bicho de 7 cabeças, é uma coisa bem tranquila. Você vai achar difícil no começo, é normal, uma coisa muito nova, mas na minha opinião não demora muito tempo para pegar o jeito, não. Não, eu não gosto de falar isso porque a galera meio que não consegue o Thiago entender. É dislexo e mais uma vez ele conseguiu entender. Eu consegui entender, mas é igual um jogo. Pra vocês que jogam aí, quanto mais tempo você joga aquele jogo, melhor você fica nele. Exato. Entendeu? Mas não é um jogo. Meu sogro até hoje, quando eu chego lá na casa dele lá, ele como é que tá o joguinho? Como é que tá o joguinho? Meu sogro também pergunta, ei, tá jogando? Não, pô, tô operando. Ah, tá. Aí, lembrando, essa analogia de jogo, velho, se você deixar ela entrar na sua cabeça, você vai tratar a corretora como um jogo e acabou. Você não vai levar seu dinheiro a sério mais. Você vai ver seu dinheiro todo embora, você tá entendendo que ele tá indo embora porque você tá levando aquilo como um jogo e sua mente não consegue entender aquilo como um trabalho,